Olá, pessoal! Bem-vindo ao canal Mistérios Divinos. Neste vídeo, vamos mergulhar na história de Jó, uma história de resiliência, fé e superação que há séculos inspira milhões de pessoas ao redor do mundo. Se você quer entender como Jó desafiou desafios inimagináveis e manteve sua fé até o fim, este vídeo é para si. Mensagem de esperança. E claro, inscreva-se, curte, compartilhe e comente, para mais conteúdos como este. Hoje, você vai conhecer a história completa do livro de Jó, contada como nunca antes. Tudo o que veremos aqui está registrado na Bíblia, no livro de Jó. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, íntegro e justo, que temia Deus e evitava o mal. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas, além de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, com muitos servos ao seu serviço. Ele era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos realizavam banquetes em suas casas, cada um em sua vez, e convidavam as irmãs para comerem e beberem juntos. Após esses eventos, Jó os chamava e os purificava de madrugada, oferecendo um holocausto por cada um, pensando, talvez meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Jó fazia isso regularmente. Em um certo dia, quando os anjos se apresentaram ao Senhor, Satanás também estava entre eles. O Senhor perguntou a Satanás de onde ele vinha, e ele respondeu que estava perambulando pela terra. O Senhor, então, perguntou se ele havia observado seu servo Jó, dizendo que não havia ninguém como ele na terra, íntegro, justo, que temia Deus e evitava o mal. Satanás respondeu questionando se Jó não tinha motivos para temer a Deus, já que o Senhor o cercava de bênçãos. Mas estenda a tua mão e fere tudo o que ele possui, e ele certamente te amaldiçoará em tua face, desafiou Satanás. Deus permitiu, então, que Satanás tirasse tudo que Jó possuía, mas que não o tocasse. Em um só dia, Jó recebeu várias notícias trágicas: seus servos foram mortos, seus rebanhos destruídos, e, finalmente, seus filhos e filhas morreram quando a casa desabou durante um banquete. Ao ouvir tudo isso, Jó rasgou o manto, rapou a cabeça e, prostrado em adoração, disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Em outra ocasião, Satanás foi autorizado a testar Jó novamente, desta vez, atingindo sua saúde. Ele feriu Jó com feridas dolorosas da cabeça aos pés. Mesmo assim, Jó não pecou. Sua esposa o questionou, mas ele respondeu: aceitaremos o bem de Deus, e não o mal. Então, seus 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, foram visitá-lo para consolá-lo. Ao vê-lo de longe, mal o reconheceram e, chorando, rasgaram seus mantos e jogaram terra sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, pois viam o quanto ele sofria. Em meio a essa dor, Jó amaldiçoou o dia de seu nascimento, desejando que aquele dia fosse apagado da memória. Ele lamentou que, ao nascer, não tivesse sido poupado dos sofrimentos e desejou que a noite do seu nascimento fosse esquecida, preferindo que tivesse descansado em paz como um natimorto, onde poderia estar em tranquilidade junto aos poderosos que já partiram. Jó continuou a refletir sobre o sofrimento humano e questionou o propósito de viver em profunda angústia, ansiando pela morte que nunca vinha. Ele expressou desespero, dizendo que o que mais temia havia se concretizado, e que não encontrava paz, apenas inquietação. Nesse momento, seu amigo Elifaz começou a responder, lembrando a Jó como ele já havia ajudado muitos com palavras e ações, fortalecendo os fracos. Agora, porém, Jó estava desanimado em sua própria dor. Elifaz questionou por que a piedade de Jó não lhe dava confiança e argumentou que os inocentes não perecem, e que aqueles que semeiam o mal colhem destruição. Ele usou a imagem dos leões para simbolizar que mesmo os fortes podem ser quebrados. Elifaz então relatou uma visão onde um espírito questionou se algum humano pode ser mais justo que Deus, ressaltando que, se Deus vê falhas até nos anjos, muito mais nos frágeis humanos. Ele aconselhou Jó a buscar a Deus, pois Deus faz maravilhas e exalta os humildes, salvando os oprimidos e frustrando os astutos. Elifaz concluiu dizendo que o homem é feliz ao ser corrigido por Deus e não deve desprezar a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele tanto fere quanto cura. Segundo ele, Deus livraria Jó das desgraças e restauraria sua prosperidade.
Jó, em resposta, revelou a profundidade de sua dor, dizendo que seu sofrimento era maior que a areia do mar. Ele sentia que as flechas de Deus o atingiam e desejava que sua vida terminasse, para assim não negar as palavras de Deus. Ele questionou qual esperança ainda poderia ter, sem forças e sem futuro, e lamentou que seus amigos fossem como riachos que secam, desapontando quem neles confia. Jó os criticou por falharem em oferecer consolo e os desafiou a apontar onde ele havia errado, declarando que sua integridade estava em jogo. Ao continuar, Jó descreveu a vida como a de um trabalhador aguardando seu pagamento, cheia de sofrimento físico e emocional, e pediu a Deus que se lembrasse da fragilidade humana, pois ele não esperava mais felicidade. Ele comparou sua vida a uma nuvem que desaparece e lamentou que, em breve, deixaria de existir. Em sua tristeza, questionou por que Deus continuava a examiná-lo sem perdoar suas ofensas, sabendo que logo ele estaria no pó da terra. Bildade, outro amigo, respondeu criticando o lamento de Jó, considerando-o imprudente. Bildade defendeu a justiça de Deus, dizendo que ele não distorce o que é justo e sugerindo que os filhos de Jó receberam a punição devida por seus pecados. Ele aconselhou Jó a implorar a Deus, prometendo que, se Jó fosse íntegro e puro, Deus restauraria sua situação e faria sua vida próspera. Bildade sugeriu aprender com a sabedoria dos antepassados, afirmando que Deus não rejeita os justos e que, se Jó se arrependesse, sua tristeza se transformaria em alegria e seus inimigos seriam envergonhados. Ele afirmou que o sofrimento de Jó era resultado de seus próprios pecados e que a justiça de Deus era imutável. Jó, ainda em profunda angústia, reflete sobre a dor de sua situação e responde ao amigo Bildade com a constatação de que nenhum mortal pode realmente justificar-se diante de Deus. Ele admite que Deus é infinitamente sábio e poderoso, capaz de fazer maravilhas além da compreensão humana. Mesmo que tentasse defender sua inocência, Jó sente que sua voz seria insignificante diante da grandeza divina. Ele afirma que, independentemente de sua integridade, tudo parece ser conduzido conforme a vontade de Deus, e isso o deixa desamparado, pois ele sente que não há um mediador para interceder por ele e aliviar seu sofrimento. O terceiro amigos, Ofar, então toma a palavra e critica Jó, questionando o valor de suas palavras e sugerindo que seu sofrimento é resultado de pecados ocultos. Zofar insiste que Jó deve buscar a Deus e se arrepender, prometendo que, ao fazer isso, ele encontrará restauração e um futuro promissor. Ele destaca que a sabedoria de Deus é insondável, e que somente ao se afastar do pecado, Jó poderá ter uma vida cheia de dignidade e prosperidade, enquanto os ímpios sofrerão por sua própria maldade. Em sua resposta, Jó refuta as acusações dos amigos, afirmando que eles não têm um conhecimento superior ao dele e que também são incapazes de compreender plenamente a sabedoria divina. Ele expressa frustração com as suposições dos amigos, sentindo-se injustamente acusado. Para Jó, a prosperidade dos ímpios não necessariamente reflete a justiça de Deus. Ele observa que toda a criação testemunha o poder e o controle absoluto de Deus, e que a vida de cada pessoa está em suas mãos. Ele faz, em outra intervenção, chama os argumentos de Jó de vazios, acusando-o de adotar uma linguagem insolente. Ele questiona Jó se ele tem alguma sabedoria especial e sugere que Jó deve reconhecer a impureza humana diante de Deus. Ele pinta um quadro sombrio sobre o destino dos ímpios, dizendo que eles vivem atormentados, sem esperança e destinados à ruína. Ele compara o ímpio a uma videira seca e uma oliveira sem frutos, cujas posses serão devoradas pelo fogo. Finalmente, Jó expressa sua frustração, chamando seus amigos de pobres consoladores. Ele afirma que suas palavras não aliviam seu sofrimento, mas apenas o intensificam. Sentindo-se atacado, Jó compara sua situação à de um guerreiro cercado por inimigos. Ele implora para que sua causa seja ouvida, acreditando ter um intercessor no céu que conhece sua dor e defende sua causa, mesmo que seus amigos o tratem com desprezo. Na continuidade de seu discurso, Jó enfrenta a dura realidade de sua dor e frustração com a incompreensão de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Ele se vê abandonado por todos, isolado e zombado como um exemplo de infortúnio. Em meio a isso, Jó encontra consolo somente em Deus, a quem ele vê como seu único defensor contra as injustiças que enfrenta, e expressa uma profunda confiança de que, no final, ele verá a Deus face a face. Bildade, um dos amigos,
reage a esse desabafo com mais críticas, acusando Jó de estar errado ao não reconhecer que o sofrimento é uma consequência direta do pecado e insinuando que ele está se colocando acima de todos. Em resposta, Jó expõe seu sofrimento físico e emocional, destacando como foi deixado em ruínas por aqueles que um dia o respeitaram. Ele implora a compaixão de seus amigos e faz uma declaração de fé tocante. Ele sabe que seu Redentor vive e que, no fim, ele o verá. Zofar então confronta Jó, reforçando que a alegria dos ímpios é passageira e que a justiça divina cedo ou tarde os atingirá, enquanto Jó responde refletindo sobre como o sofrimento dos justos e a prosperidade dos ímpios desafiam a ideia de uma justiça divina linear. Jó nota que os ímpios muitas vezes vivem em prosperidade, mas, para ele, a morte é o destino inevitável de todos, o que faz da condição humana algo inevitavelmente transitório. Ele intervém novamente, acusando Jó de pecados específicos e recomendando que ele se arrependa para alcançar paz e prosperidade. No entanto, Jó responde, afirmando que, embora busque viver conforme os mandamentos de Deus, não entende por que sofre. Ele levanta questões sobre o sofrimento dos necessitados e observa que, enquanto os ímpios parecem escapar das consequências, os pobres são oprimidos e injustiçados. Bildad reforça a ideia de que a grandeza e a pureza de Deus estão além do alcance humano, enquanto Jó responde com ironia, criticando a falta de ajuda prática de seus amigos e defendendo sua integridade, comprometendo-se a manter sua retidão. Ele lembra dos dias em que era respeitado e considerado um pilar na comunidade, mas lamenta como, agora, sua vida se transformou em sofrimento, isolamento e desprezo. Ele recorre a Deus, reafirmando sua fé e desejo de justiça, confiando que sua integridade será sua defesa final, mesmo diante das provações. Diante da presença majestosa e indagadora de Deus, Jó é confrontado com questões profundas que revelam o poder e a onipotência do Criador. Deus o questiona sobre as maravilhas da criação, como a formação dos fundamentos da terra, o controle dos mares, os ciclos da natureza e a vastidão do universo. Com essas perguntas, Deus demonstra que a sabedoria e o propósito divino estão muito além da compreensão humana e que Jó, mesmo com toda a sua integridade e sofrimento, não é capaz de entender completamente os mistérios do mundo. Diante dessas perguntas, Jó reconhece sua limitação e humildemente admite que não possui respostas. Ele percebe a imensidão da sabedoria de Deus e a própria pequenez frente à grandiosidade do Criador. Em sua resposta, ele expressa sua indignidade e se arrepende, colocando a mão sobre a boca em sinal de silêncio e reverência. Esse momento é transformador, pois Jó deixa de exigir respostas específicas sobre seu sofrimento e passa a aceitar que existem propósitos divinos além de sua compreensão. A interação final entre Deus e Jó encerra o debate sobre a justiça e o sofrimento. Deus não apenas reafirma sua soberania, mas restaura Jó, recompensando-o com uma nova vida e dobrando suas posses e bênçãos. Assim, a história de Jó termina com uma compreensão mais profunda de que a verdadeira sabedoria está em confiar em Deus, independentemente das circunstâncias, reconhecendo que o divino tem um propósito maior para cada vida humana. No final da história de Jó, Deus o confronta mais uma vez, mostrando sua majestade e poder sobre toda a criação. Deus descreve criaturas como o Behemoth e o Leviatã, representações da força e complexidade da criação divina, destacando a grandiosidade e o controle absoluto que ele exerce sobre o universo. A essa altura, Jó compreende profundamente que há mistérios divinos além de sua compreensão humana. Diante dessa revelação, Jó reconhece sua insignificância e se arrepende, demonstrando humildade e reverência diante de Deus. Ele declara que antes conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora, após esse encontro, seus olhos o veem, o que simboliza uma transformação em sua fé e entendimento. Em resposta à atitude de arrependimento e fé de Jó, Deus restaura sua vida, concedendo-lhe bênçãos dobradas e uma nova família, além de mais filhos e filhas, sendo as filhas descritas como as mais belas de toda a terra. Este final é um testemunho de que a fidelidade a Deus, mesmo em meio às maiores adversidades, traz uma recompensa que vai além das expectativas humanas. A restauração de Jó simboliza o cuidado e o amor de Deus por aqueles que permanecem firmes, oferecendo-nos a esperança de que, independente das circunstâncias, há um propósito divino em cada desafio. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais vídeos que inspiram fé e esperança.
Deixe um comentário compartilhando como Deus tem operado em sua vida ou se deseja saber mais sobre o seu amor e a transformação que ele traz. Deus é bom e deseja restaurar e abençoar a cada um de nós, assim como fez com Jó.